A primeira audiência pública para discutir a reforma da Previdência foi na terça-feira, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Rogério Marinho, secretário de Previdência do Ministério da Economia, disse que o atual sistema é injusto e insustentável. Então, hoje eu afirmo que o sistema é injusto, porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco, e ele é insustentável do ponto de vista fiscal. Marinho rebateu as críticas de que a reforma atinge principalmente os mais pobres. Nós imputamos aos mais bem-aquinhoados 11 vezes mais do que imputamos para os menos bem-aquinhoados. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, defendeu que a reforma é necessária por questões demográficas para tornar o sistema mais justo e por razões fiscais. É preciso ajustar o tempo mínimo de contribuição para 15 anos para todo mundo e permitir que as pessoas cheguem a 100% do benefício com 35 anos de contribuição. E também, que se a pessoa quiser e puder trabalhar mais, que ela tenha um bônus por isso. Essa é a primeira modificação. A segunda modificação é: pensão, no mínimo, é de um salário mínimo. O representante dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal justificou a necessidade de incluir os estados na reforma. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. Essa conta termina indo para a União, que a União termina fazendo programas de recuperação fiscal, que quem paga no final das contas é o contribuinte brasileiro. O segundo debate do dia foi sobre as novas regras da Previdência para profissionais da segurança pública. Eles disseram que não dá para comparar a rotina de um policial brasileiro com o dia a dia de policiais no resto do mundo. Ah, mas a Noruega prevê 57 anos de idade mínima. Espera aí. País com segunda maior renda per capita do mundo. Índice de desenvolvimento humano entre os 3 maiores do mundo. Tirando o atentado terrorista que houve, né, daquele extremista de direita que matou 87, aquela tragédia, sinceramente, não se matava um policial há mais de 20 anos na Noruega. Os convidados também afirmaram que os policiais não foram privilegiados no texto atual da reforma e exigem compensação do Estado por conta da natureza da atividade que exercem. O que há são direitos compensatórios. Se você faz um juramento de defender a sociedade entregando a sua vida, isso é nada? Não tem nenhuma compensação de direitos? O representante do Ministério da Economia reconheceu que os policiais devem ter tratamento diferenciado, mas afirmou que a proposta de reforma da Previdência já atende a essa demanda. Enquanto os demais servidores irão se aposentar, os homens aos 65 anos de idade e as mulheres aos 62 anos de idade, policiais e agentes penitenciários poderão se aposentar, mesmo na regra definitiva, com 55 anos de idade. A terceira reunião aconteceu na manhã da última quarta-feira. Dessa vez, a audiência pública ocorreu a pedido de senadores do PT. Para o ex-ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rossetto, reduzir benefícios como prevê a PEC vai agravar ainda mais a crise econômica e ampliar a desigualdade social. É aceitável que este povo mais pobre, que a ele caiba sustentar este ajuste fiscal em nome do quê? De reduzir a capacidade de consumo do mercado interno? De reduzir o consumo nas cidades, nos municípios, retirando renda direta, que dinamiza a economia? O Brasil abriu mão de 925 bilhões de reais destinados à Seguridade Social, dentre PIS, COFINS, PASEP, contribuição sobre lotéricos, contribuição sobre lucro líquido, etc. No mesmo dia, estiveram aqui na mesa da CCJ outros representantes de movimentos sindicais. Nós, enquanto camponeses, a gente contribui com 2,3% da produção que a gente vende. Mas o agronegócio, por exemplo, ele é isento na balança comercial para competição lá fora. Então, tem outros meios que está devendo, outros setores que devem e que se passa, não se vê. Não se quer enfrentar, de fato, os principais devedores desse país. Se esse ministro da Economia pensa em gerar renda, a gente está dizendo que o que mais gera renda, especialmente manutenção da economia nos pequenos municípios, são os benefícios
da Previdência. Na quinta-feira, foram debatidos os pedidos de regras especiais para as categorias expostas a risco, como é o caso das pessoas que trabalham em minas de carvão. A cada 33 metros, a temperatura aumenta em 1 grau. Então, se eu tenho 330 metros de cobertura, então eu tenho mais 10 graus além da temperatura normal e a umidade ela chega a 100%. Então, a sensação térmica no subsolo é muito diferente do que a que nós temos aqui. Do ponto de vista de onerar o regime geral, 4 mil trabalhadores, não vai fazer a diferença do ponto de vista para resolver problema de caixa do governo. Isto não pode ficar assim. Relator, dê um jeito. Nós não podemos carregar essa culpa. Trabalhadores da área de educação também defenderam a importância de manter a aposentadoria especial para o magistério. Não estamos mais falando de aposentadoria especial para o magistério. E também estamos deixando de considerar todas as especificidades dessa categoria. Na última audiência pública da semana, foi a vez de advogados discutirem a viabilidade constitucional do texto. O Senado, ele tem, assim, obrigação de rever, talvez, algumas falhas, ou talvez não, algumas falhas e muitas, que passaram pela Câmara de Deputados e podem ser modificadas nesse plenário, que podem ser modificadas pelo Senado e se fazer cumprir alguns ditames, alguns direitos fundamentais previstos na Constituição que não podem ser violados porque são cláusulas pétreas, são garantias constitucionais. O objetivo da reforma qual é? Reduzir gastos da Previdência Social, que não me parece uma premissa adequada. Quais são os meios que estão sendo utilizados? Elevar o tempo de contribuição, elevar a idade e reduzir os valores dos benefícios. Nós estamos partindo de elementos objetivos e esquecendo de uma série de outras questões. O que está faltando? Uma contrapartida do Estado, no sentido de dar novas perspectivas ao país.